Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso 2014 do Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História. Vamos nos limitar aqui à prova objetiva. Em um momento posterior, nós vamos analisar também as provas discursivas. Questão 1. Periodizar, nomeando um tempo, é um ato de poder, como os historiadores sabem por dever de ofício. Nessa operação, nada é ingênuo, sendo necessário pensar que sentidos uma determinada nomenclatura deseja atribuir a um espaço de tempo, o que necessariamente implica considerar quem e quando se constrói tal designação. No caso, a de República Velha, uma autêntica fórmula mental que certamente exige questionamentos, a começar pela indicação de que, não casualmente, foi imaginada e adotada pelos ideólogos autoritários das décadas de 1920 e 1930. Desde então, ela foi propagada com ênfase durante os anos do Estado Novo. De fato, nomear tempos, a trazer nomeações no que diz respeito a determinados períodos, é um ato de poder. Como nós podemos citar também as expressões invasões bárbaras e expansão do Império Romano. Como nós temos uma cultura predominantemente romana, é importante que a história de Roma seja passada para nós, tomando por base a visão romana da história. Portanto, quando Roma conquista territórios, trata-se aí de uma expansão do Império Romano. Agora, quando os territórios romanos foram conquistados, não se tratava aí de uma expansão, mas sim de uma invasão. Então, reparem bem na utilização de termos expansão e invasão. Desses dois termos, há de fato um que tenha um sentido negativo, que é justamente invasão. Portanto, pessoal, a adoção de certas expressões advém, claro, de ideologias. Vamos agora ao enunciado da questão. A invenção do contraste entre Estado Novo e República Velha estabeleceu um tipo de oposição que, por analogia, aplica-se também ao seguinte par. Então, pessoal, nós devemos marcar a opção cujos itens tenham sido escolhidos, tomando por base uma ideologia, sendo que a utilização de um item estaria significando a superação de um período passado. Ou seja, não está sendo discutida aqui a mera utilização de termos que façam referência a períodos diferentes, mas sim a termos que foram escolhidos, tomando por base uma ideologia que faça uma crítica a um período anterior. E é exatamente isso que a gente vê com o contraste entre Estado Novo e República Velha. A própria utilização do termo velha, indicando algo já ultrapassado, que deve ser esquecido, em contraposição ao termo novo, que traz um sentido mais positivo. E dentre as opções que foram disponibilizadas aí na primeira questão, nós temos 3 opções cujos itens não trazem essa contraposição ideológica, são meramente referências a períodos diferentes. Atenção, não estou dizendo que esses períodos diferentes não possuem paradigmas diferentes, formas de se pensar diferentes. Eu só estou apenas dizendo que isso não se reflete no termo utilizado. E a opção que a gente encontra, que traz essa contraposição, que não se limita aos termos utilizados, ou seja, vai além disso, é justamente a opção A, Idade Moderna, Idade Média.
Vale lembrar que a utilização do termo Idade Média, né, foi uma forma que os homens dos séculos XIV e XV, né, tiveram para mostrar que eles eram inovadores, que eles eram modernos e representaram justamente um período chamado Renascimento. Eles estariam rompendo um período culturalmente atrasado, né? Daí também a utilização do termo Idade Média. E assim, essa idade sendo considerada como média, eles, por serem posterior, né, a este período, seriam os modernos. Agora, é claro, a gente também não pode esquecer da Idade Antiga, né? A utilização desses termos Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, né, estaria englobando aí um período de praticamente 1000 anos de história, principalmente do continente europeu. Por isso que a utilização do termo Idade Moderna, né, viria para se contrapor ao termo Idade Média. Da mesma forma como a gente encontra com os termos Estado Novo e República Velha. Portanto, a opção correta da primeira questão é a opção A. Segunda questão. Das 19 coleções de história destinadas ao ensino médio, aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, de 2012, 17 organizam os conteúdos de acordo com as proposições da história integrada e 2 com o enfoque da história temática. A história integrada pressupõe uma forma de compreensão da temporalidade e de construção da narrativa norteada por uma perspectiva de totalidade. Neste sentido, algumas coleções apresentam uma organização dos conteúdos que procura articular as histórias da Europa, do Brasil e da América e, em outras ainda, as histórias da África e da Ásia. A categoria relacionada ao tempo histórico que melhor define a perspectiva da história integrada é a... Para responder essa questão, foi disponibilizado para vocês um texto intitulado História Convencional, Integrada, Temática, uma opção necessária ou um falso debate, de Flávia Heloísa Caimi. O texto traz o seguinte questionamento: se vocês fossem professores do ensino fundamental, que opção de livro didático fariam? Pela história convencional, seriada, pela história integrada ou pela história temática? Qual a melhor opção? E vejam aí o que consta no seguinte trecho deste documento. A partir da década de 1950, a sociedade brasileira foi se transformando pela industrialização e urbanização crescente, criando demandas por um ensino mais qualificado e em condições de atender às camadas médias e populares que cada vez mais adentram na escola desde então. Passados os anos de chumbo, vencida parcialmente a ditadura militar, nos anos finais da década de 1970, no bojo do resgate das autonomias em termos de políticas educacionais públicas, a história escolar de tendência marxista começaria a ser palco de discussões curriculares. Desta forma, associam-se às organizações curriculares fundamentadas em perspectivas marxistas e abordagens e periodizações predominantemente de ordem econômica, em detrimento das de ordem política, explicando a trajetória e o progresso da história humana pela evolução dos modos de produção. A expressão curricular mais próxima de tal tendência é a chamada história integrada, que, como indica sua denominação, busca integrar os acontecimentos, conhecimentos históricos de diferentes sociedades, consubstanciados no mesmo tempo cronológico, ou seja, simultaneamente, demonstrando como responderam às demandas colocadas pelo seu tempo e como operaram as transformações necessárias. E mais adiante nós temos a história integrada, parte de uma concepção processual da história que pressupõe a conjunção de múltiplas temporalidades para compor a explicação histórica, enfatizando simultaneamente aspectos de natureza econômica, política, social, cultural. Portanto, pessoal, a categoria relacionada ao tempo histórico que melhor define a perspectiva da história integrada é a simultaneidade, que consta aí na opção D de dado. Terceira questão. Em vez de ser um relato de lembranças,
ou uma tentativa de imaginação para atenuar a ausência de lembranças? Fazer história é construir um objeto científico, historicizá-lo. Ora, acima de tudo, historicizá-lo consiste em construir sua estrutura temporal, espaçada, manipulável, uma vez que entre as ciências sociais, a dimensão diacrônica é o próprio da história. O mesmo é dizer que o tempo não é dado ao historiador, tal como ele se apresenta nesse preciso momento, pré-existente à sua pesquisa, mas é construído por um trabalho próprio do ofício do historiador. De acordo com o texto, a historicização de objetos de pesquisa está diretamente associada ao seguinte aspecto. Pessoal, nesse texto tem algumas palavras-chave, que nos levam à resposta. Primeiramente, fazer história é construir um objeto científico. Dessa forma, o objeto ele não pré-existe à própria ciência, ele é construído por meio do método científico. E claro, ele é construído a partir de um ponto de vista do observador, neste caso do cientista. E nesse caso específico, a construção desse objeto científico segue a própria construção de sua estrutura temporal. Dessa forma, construir o objeto científico, ou, em outras palavras, historicizá-lo, é temporalizá-lo, considerando, como consta aí no texto, a sua dimensão diacrônica. Podemos entender a dimensão diacrônica como uma sequência de várias sincronias. Então, o estudo diacrônico de algo é o estudo considerando várias sincronias. E o último período nos traz aí a informação crucial. O mesmo é dizer que o tempo não é dado ao historiador tal como ele se apresenta nesse preciso momento. Ou seja, pessoal, o tempo não é dado ao historiador sincronicamente, nesse preciso momento, como se fosse algo pré-existente à sua pesquisa. Mas como nós já afirmamos anteriormente, a história ela é construída pelo historiador, ela não pré-existe à sua pesquisa. E ela é construída tomando por base a diacronia, a dimensão diacrônica. Dessa forma, a historicização de objetos de pesquisa está diretamente associada ao aspecto temporalização, que consta na opção D de dado. Questão 4. O que é um fato histórico? Esta é uma questão crucial que devemos olhar mais de perto. De acordo com a visão do senso comum, há certos fatos básicos que são os mesmos para todos os historiadores e que formam, por assim dizer, a espinha dorsal da história. O fato, por exemplo, de que a Batalha de Hastings aconteceu em 1066. Sem dúvida, é importante saber que a grande batalha foi disputada em 1066 e não em 1065 ou em 1067, e que foi disputada em Hastings e não em Eastbourne ou Brighton. O historiador não deve errar nessas coisas, mas quando pontos desse tipo são levantados, fazem lembrar a observação de Hausmann, de que exatidão é um dever, não uma virtude. Elogiar um historiador por sua exatidão é o mesmo que elogiar um arquiteto por usar a madeira mais conveniente ou concreto adequadamente misturado. Trata-se de uma condição necessária do seu trabalho, mas não sua função essencial. É comum dizer-se que os fatos falam por si. Naturalmente, isto não é verdade. Os fatos falam apenas quando o historiador os aborda. É ele quem decide quais os fatos que vêm à cena e em que ordem ou contexto. Então, pessoal, mais um texto que traz a ideia de que a história contada nos livros, ela não é pré-existente à própria pesquisa científica. Ela é construída por meio da pesquisa. Dessa forma, a história ela não pré-existe ao olhar do historiador. É o ponto de vista do historiador
que vai criando essa história, que vai historicizando. Por isso, pessoal, um trecho muito importante deste texto é comum dizer-se que os fatos falam por si. Naturalmente, isto não é verdade. Os fatos falam apenas quando o historiador os aborda. É ele quem decide quais os fatos que vêm à cena e em que ordem ou contexto. Vale lembrar, da famosa frase dita por Saussure, Ferdinand Saussure, considerado o pai da linguística moderna. Ele falava o seguinte: bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Ou seja, o linguista colocado diante da língua, ao imprimir seu ponto de vista sobre ela, é quem cria seu próprio objeto de estudo. Objeto esse que, portanto, em comparação com outras ciências, não está dado previamente, pois é criado e delimitado pela lente do pesquisador. Da mesma forma acontece com a história. Então vamos ao que se pede. De acordo com o texto, a atribuição do caráter histórico a um fato está relacionada principalmente a... E tomando por base a análise que nós fizemos desse texto, a gente vai marcar a opção C de casa, interpretação do pesquisador, pois é a partir do ponto de vista dele que se constrói o fato histórico. Quinta questão. No Brasil, as narrativas sobre o tempo do cativeiro são constituídas a partir de relatos que constroem memórias sobre a experiência da escravidão, como a apresentada a seguir. A minha avó foi escrava. A minha mãe nasceu 1 ano depois do cativeiro. Minha avó contava que eles foram muito judiados, apanhavam muito, que a escravidão tinha tirado o couro das costas deles. Os escravos não sabiam a idade, mas ela não morreu muito velha não, porque ela era lúcida e contava o que eles passavam no cativeiro, os flagelos. Eu ouvi dizer que tinha tronco, só que ela dizia que nunca foi no tronco, mas que os outros iam. Nesse território aqui, tudo foi trabalhado, foi feito pelos escravos. Naquele tempo, o trem era feio. Se não trabalhava, apanhava, morria até, porque os outros batiam mesmo. Ouvi falar muito isso. Com as iniciais MLF, de Espírito Santo, nascida em 1916. Não consta a data da entrevista. Como material complementar, foi disponibilizado para vocês o documento intitulado Narrativas do Tempo do Cativeiro. Vejam aí o que consta no primeiro parágrafo. As narrativas sobre o tempo do cativeiro se constroem a partir da rememoração de casos e histórias que os depoentes ouviram contar dos pais e avós. Nem sempre estas histórias dizem respeito diretamente a experiências dos próprios contadores originais, pais ou avós, mas falam antes de narrativas transmitidas de pai para filho por serem conhecidas ou por ouvir dizer. Constroem de maneira coerente uma memória coletiva sobre os significados da experiência da escravidão associada às ideias de violência, torturas, maus-tratos e animalização, bem como ao poder senhorial e ao seu arbítrio para fazer o bem ou o mal. É a partir dessa representação genérica do tempo do cativeiro que se organizarão os recursos de periodização das narrativas consideradas, emprestando significados precisos ao tempo do cativeiro e permitindo aos depoentes refletirem criticamente sobre as suas continuidades e descontinuidades com o tempo atual. Então, pessoal, o primeiro período deste parágrafo já nos traz a resposta. As narrativas sobre o tempo do cativeiro se constroem a partir da rememoração de casos e histórias que os depoentes ouviram contar dos pais e avós. Portanto, a opção que se enquadra aí na narrativa da depoente, no que diz respeito à memória do tempo do cativeiro, foi elaborada
a partir das lembranças obtidas pela oralidade, que é o que consta na opção A. Sexta questão. A história tem sido vista como um enorme quebra-cabeça com muitas partes faltando, mas o problema principal não consiste em lacunas. Nossa imagem da Grécia no século V a.C. é incompleta, não porque tantas partes se perderam por acaso, mas porque é, em grande parte, o retrato feito por um pequeno grupo de pessoas de Atenas. Nós bem sabemos como a Grécia do século V a.C. era vista por um cidadão ateniense, mas não sabemos praticamente nada de como era vista por um espartano, corintiano ou um tebano, para não mencionar um persa ou um escravo ou outro não cidadão residente em Atenas. Nossa imagem foi pré-selecionada e pré-determinada para nós, não tanto por acaso, mas por pessoas que estavam consciente ou inconscientemente imbuídas de uma visão particular e que consideravam os fatos que sustentavam essa visão dignos de serem preservados. Mais uma referência, pessoal, a ideia de que a história é construída pelos historiadores a partir de um ponto de vista. A imagem que nós temos da Grécia é uma imagem que foi selecionada e pré-determinada para nós. Ou seja, nós construímos a imagem a partir daquilo que foi selecionado para nós. De acordo com o texto, a história é incompleta, principalmente pela seguinte razão. Pessoal, fica até fácil responder essa questão partindo do que a gente já vem falando nas questões anteriores, né? Lembrem-se, apesar de pertencer a um linguista, né, a frase "o ponto de vista cria o objeto" pode ser utilizado em qualquer ciência. Por isso, pessoal, os acontecimentos são registrados a partir de certa perspectiva. Então, aquilo que chega até nós, ou melhor, a imagem que chega até nós, é uma imagem construída, né, tomando por base perspectivas específicas. Portanto, a imagem que nós temos de Atenas não é a imagem tal qual era naquela época. Até porque isso é impossível, né, de a gente acessar. A gente acessa imagens construídas a partir de um ponto de vista, a partir de certa perspectiva, que é justamente o que consta na opção D de dado. Sétima questão. Um professor definiu que seu trabalho de conclusão do curso de mestrado profissional em ensino de História, Prof. História, né, seria um estudo de caso em torno da seguinte questão: quais são as impressões dos meus alunos sobre as minhas aulas de História? Para viabilizar essa investigação, ao final do ano, ele selecionou um grupo representativo de alunos aprovados de uma turma do terceiro ano do ensino médio. No início do ano seguinte, o professor pesquisador passou a produzir e a reunir diversos tipos de fontes, buscando aliar dados quantitativos a informações qualitativas sobre seu objeto de estudo. Para essa pesquisa, são fontes primárias úteis para responder à questão proposta pelo professor. Bem, primeiramente vamos fazer aqui uma rápida explicação sobre alguns termos utilizados, né? Primeiramente, o que seja um estudo de caso, né? Geralmente, um estudo de caso é utilizado, né, para estudar um problema que foi mal estruturado. Ou seja, um problema que não tem uma solução pré-definida. E nesse caso, o problema, né, que também pode ser considerado como uma questão, uma pergunta de pesquisa, que a gente chama de problema, é justamente quais são as impressões dos meus alunos sobre as minhas aulas de História. Esse é o problema, ou seja, a problematização está em torno desta questão.
E para responder essa questão, ele vai fazer um estudo de caso, utilizando dados quantitativos e dados qualitativos. Os dados quantitativos são mais objetivos, né? Eles já vêm representados por números, por quantidades. Eles podem ser obtidos, por exemplo, né, por meio de um questionário com perguntas fechadas. Já dados qualitativos exigem uma interpretação maior por parte do pesquisador. Geralmente, os questionários, né, utilizados em pesquisas qualitativas são questionários com perguntas abertas, né? Portanto, as respostas dadas pelos participantes da pesquisa deverão ser interpretadas pelo pesquisador, logicamente, né, considerando o ponto de vista desse pesquisador. Mas o que a questão, né, está pedindo é que a gente marque aquela opção que não traz fontes primárias úteis para responder a questão proposta pelo professor, né? Então, qual dessas opções não traz, né, fontes primárias que ele poderá utilizar? Pois bem, gente, no que diz respeito a fontes de informação, né, a gente tem geralmente a seguinte classificação: fontes primárias, secundárias e terciárias, dependendo, claro, da sua originalidade e da sua proximidade com a fonte de origem. Por exemplo, as fontes primárias, né, são aquelas que se apresentam exatamente na forma com que são produzidos por seus autores. Dessa forma, né, as fontes primárias elas se apresentam em sua forma original, sem interpretação. Já as fontes secundárias são interpretações e avaliações das fontes primárias. Quando você pega uma biografia, por exemplo, a biografia é a interpretação que um autor dá a partir das fontes primárias, né? Então, ele tem acesso a essas fontes primárias, logicamente faz uma seleção daquilo que ele considera relevante, né? E daí surge a biografia, sendo uma fonte secundária. Já as fontes terciárias, né, elas são um pouquinho mais difíceis de serem definidas. Geralmente, elas são vistas como as próprias fontes secundárias. Então, apesar de alguns pesquisadores utilizarem, né, essas três classificações no que diz respeito à informação, né, é comum a gente ver as fontes terciárias serem tratadas como as fontes secundárias. De qualquer forma, né, é importante a gente ver muito bem a diferença entre uma fonte primária e a fonte secundária. Então, pessoal, qual dessas opções nos traz uma fonte que não é primária, ou seja, uma fonte que considera um estudo, né, ou uma análise das fontes primárias? É justamente a opção C de casa, né? As análises de dados estatísticos em artigos científicos sobre a situação socioeconômica das famílias dos alunos. Ou seja, aqui é uma análise que parte de dados primários, né? De informações primárias, diferentemente das outras opções que nos trazem dados primários, né? Registros audiovisuais de depoimentos de alunos entrevistados, ou seja, eles mesmos produzindo os dados, né? Na opção B, formulários preenchidos com respostas dos alunos, novamente, eles mesmos produzindo esses dados. E na opção D, as respostas dos estudantes aos formulários de autoavaliação, né? Mais uma vez, eles produzindo os dados, né? A única opção que nos traz uma análise desses dados que foram produzidos é justamente a opção C de casa, que é aquela que deve ser marcada. Oitava questão. E se Hitler tivesse invadido a Grã-Bretanha? E se ele tivesse derrotado a União Soviética? E se os russos tivessem vencido a Guerra Fria? E se Kennedy tivesse vivido?
E se não tivesse havido Gorbachev? A objeção óbvia a tais perguntas contrafatuais é simples. Por que se preocupar em perguntá-las? Por que nos preocuparmos com o que não aconteceu? Uma resposta fácil para essa objeção é que constantemente fazemos tais perguntas contrafatuais em nossas vidas diárias. Como as decisões sobre o futuro são, normalmente, baseadas na ponderação das possíveis consequências de ações alternativas, faz sentido comparar os resultados reais do que fizemos no passado com os resultados concebíveis do que poderíamos ter feito. Alguns historiadores profissionais costumam rejeitar a utilidade de exercícios de história contrafatual. Outros, como o autor do texto citado, defendem que é possível melhorar a compreensão das escolhas dos atores históricos a partir da especulação sobre o que poderia ter sido se determinado acontecimento ou processo histórico tivesse ocorrido de outra forma ou se não tivesse ocorrido. De acordo com os argumentos presentes na citação, a história contrafatual poderia contribuir para evitar interpretações historiográficas caracterizadas como. E assim, pessoal, a história contrafatual, né, que tem, analisando a etimologia da palavra, né, contra facta, contra os fatos, também é considerada como a história virtual, né, chamada de história virtual. Alguns historiadores até consideram a nomenclatura, né, história imaginária, né? E, claro, né, a pergunta que se enquadra muito bem nessa história contrafatual é justamente o que teria acontecido se. Daí surge o seguinte questionamento, né? A história contrafatual é um método válido na ciência histórica? E voltando ao texto, né, que traz esse questionamento, por que utilizar, por que fazer perguntas contrafatuais, né? E ele muito bem responde no último parágrafo, dizendo o seguinte: constantemente fazemos tais perguntas contrafatuais em nossas vidas diárias. Como as decisões sobre o futuro são, normalmente, baseadas na ponderação das possíveis consequências de ações alternativas, faz sentido comparar os resultados reais do que fizemos no passado com os resultados concebíveis do que poderíamos ter feito. Portanto, as perguntas contrafatuais servem justamente para planejar o futuro. Por isso, pessoal, elaborar perguntas contrafatuais, né, é estar no âmbito da ficção, né, no imaginário. Elaborar perguntas contrafatuais também é estar no âmbito da hipótese e também no âmbito do próprio anacronismo, né, que é justamente a utilização de ideias de uma época para analisar os fatos de outra época. Interpretações historiográficas, caracterizadas como teleológicas, buscam explicar o propósito de determinadas decisões. Ou seja, o foco aqui, né, é justamente no estudo dos objetivos que levaram os homens a agir, né, como agiram. Por isso que quando se fala em teleologia, né, há uma referência ao estudo das finalidades. Então, com qual finalidade isto aconteceu? Então, o âmbito, né, do se não está presente nessa interpretação teleológica. O âmbito do se pertence à ficcionalidade, né, no âmbito aí do imaginário, pertence ao âmbito hipotético e também à anacronia, ou seja, ao não pertencimento a um determinado período. E não pertencer a um período está, logicamente, no âmbito do imaginário. Dessa forma, a opção correta a ser marcada é a opção D de dado.
Nona questão. O processo de escrita exerce uma grande influência no produto escrito. Ocorre que, ao construirmos um texto expansível e não linear para o ciberespaço, um dos elementos básicos da operação historiográfica, que articula estrutura, conjuntura e acontecimento, qual seja a narrativa histórica, é modificado. No que se refere às diferentes possibilidades de apreensão da narrativa histórica, o processo de escrita na forma hipertextual para veiculação no ciberespaço não é capaz de... Percebe-se aqui uma referência, ao texto escrito, mas que pertence ao ciberespaço. E, de fato, o texto escrito no ciberespaço, na internet, não é linear. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente produz um texto, esse texto normalmente faz referência a outros textos por meio do que a gente chama de link, E isso pode ser muito bem visto quando a gente acessa, por exemplo, ao site do Wikipédia. Quando a gente faz a leitura no site do Wikipédia, aparecem algumas palavras, palavras essas que surgem como links. Quando a gente clica nessas palavras, abre-se um outro texto. Ou seja, a interpretação que a gente vai tendo de um texto vai dando acesso a outros textos, de forma que a gente vai construindo um texto maior do que aquele que a gente estava lendo no início. Por isso que esse novo texto que vai sendo construído, por meio da leitura de vários textos que são acessados por meio desses links, surge aí o hipertexto. O que é um hipertexto? É como se fosse um texto enorme. Esse texto enorme ele não é linear. Ele é construído por meio do acesso a vários textos. E isso pode ser muito bem visto no âmbito da internet. Por isso que ele fala que o processo de escrita, no âmbito cibernético, dá origem ao hipertexto. E é impossível a gente definir uma sequência em que essa leitura vai se dar. Uma vez que o acesso aos textos por meio dos links depende de cada leitor. Por isso que no trecho do texto que foi disponibilizado aí na questão 9, diz o seguinte: ocorre que ao construirmos um texto expansível, ou seja, um texto que possibilita o acesso a outros textos, ele deixa de ser linear. Então ele não é linear para o ciberespaço, ele não é linear para a internet. Não há uma sequência definida para a leitura desse texto. Você pode acessar a outros textos, clicar em determinados links que vão dar origem a outros textos. Você pode fazer esse movimento ou não. Então, pessoal, no nível do ciberespaço, não é possível você pré-definir uma sequência narrativa dos diferentes níveis de leitura do texto. Isso é variável. Portanto, a opção correta a ser marcada na nona questão é a opção A. 10ª questão. O ano de 2014 tem sido marcado por eventos sobre os 50 anos do golpe civil-militar. As publicações sobre o tema ocupam lugar de destaque nas livrarias e a imprensa tem dado ampla cobertura ao assunto, promovendo debates e divulgando matérias sobre como chamou a Folha de São Paulo, em 12 de abril de 2014, o período da história que ainda incomoda o país. Dentre as características apresentadas, aquela que não se relaciona exclusivamente ao estudo da história do tempo presente é: sobre esse tema específico, foi disponibilizado para vocês um documento intitulado História do Tempo Presente e Ensino de História. E na página 3 deste documento consta um parágrafo que nos traz
informações importantes. O que se entende por história do tempo presente? Nesse contexto, cabem as seguintes indagações: em que consiste a história do tempo presente e como com ela trabalhar? Porque muitos historiadores ainda resistem em integrar os períodos recentes como objetos da história. Como lidar com essas demandas sociais? De acordo com o historiador François Derrida, sua característica básica é a presença de testemunhos vivos que podem vigiar e contestar o pesquisador, afirmando sua vantagem de ter estado presente no momento do desenrolar dos fatos. O desdobramento desse argumento é que a história do tempo presente possui balizas móveis que se deslocam conforme o desaparecimento progressivo de testemunhas. A noção de história do tempo presente está associada à ideia de um conhecimento provisório que sofre alterações ao longo do tempo. Isso significa dizer que ela se reescreve constantemente, utilizando-se do mesmo material mediante acréscimos, revisões e correções. Outra singularidade do tempo presente é a valorização do evento, da contingência e da aceleração da história. O trabalho do historiador enfrenta também aí dificuldades, porque ele mesmo é também testemunha e ator de seu tempo, e muitas vezes está envolvido nesse movimento de aceleração que o faz supervalorizar os eventos do tempo presente, especialmente porque os séculos 20 e 21 têm sido mais ricos em grandes mudanças do que nos fenômenos de longa duração que necessitam de maior recuo. A orientação que talvez deva prevalecer na definição temporal do tempo presente é a da presença ativa de sujeitos protagonistas ou testemunhos do passado que possam oferecer seus relatos e narrativas como fontes históricas a serem analisadas por historiadores. Ou seja, a existência de uma memória social viva é fundamental para a definição dos recortes temporais e dos campos constitutivos da história do tempo presente. Na verdade, o tempo presente refere-se a um passado atual ou em permanente processo de atualização. Então, pessoal, analisando as opções, aquela que não se relaciona exclusivamente ao estudo da história do tempo presente é, então vamos lá. Na opção A, presença de testemunhas vivas, relaciona-se sim ao estudo da história do tempo presente, portanto não devemos marcar essa opção. Proximidade temporal do objeto de estudo também se relaciona ao estudo da história do tempo presente, não devemos marcá-la. Associação com problemas contemporâneos, isso não se relaciona exclusivamente ao estudo da história do tempo presente, até porque estudar a história tomando por base o tempo presente não se limita à associação com problemas contemporâneos, ou seja, não é uma característica do estudo da história do tempo presente a sua associação com problemas contemporâneos. Já a opção D, sim, possibilidade de interpelação pelos atores estudados. Como o objeto de estudo está próximo temporalmente do momento em que se faz a análise, é possível encontrar atores que estejam vivos, Por isso que existe essa possibilidade de interpelar estes autores. Dessa forma, a opção a ser marcada na 10ª questão é a opção C de casa.